Olá, tudo bem? Meu nome é Custódio, eu sou professor da Escola Dominical aqui da Assembleia de Deus de Blumenau e queria saudar você, professor e professora. Seja bem-vindo ao nosso canal, o canal da The Blue. Gostaria já de convidar você para curtir a nossa página aqui embaixo e também depois dar um like depois que você assistiu o vídeo, ok? Então, estamos aí começando mais um trimestre, né? E hoje nós vamos para lição 3 da classe dos adolescentes, né? Que tem como tema a Bíblia, um livro atual. Então nós vamos falar sobre a Bíblia, né? Então serão vários finais de semana falando sobre algum assunto relacionado à Bíblia. E o assunto que nós vamos falar hoje é aprendendo sobre os dois testamentos. Então nós vamos falar para os nossos adolescentes qual que é a importância dos dois, tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, né? Nós sabemos que existem algumas igrejas, existem algumas pessoas que dão mais importância ao Novo e não tanta importância ao Velho, tem outras pessoas que dão mais importância ao Velho e não tanto ao Novo, mas eu quero dizer para você que os dois, né, são bem importantes para que a gente venha aprender através da Bíblia Sagrada, né, adquirir o conhecimento acerca de Jesus. Um complementa o outro, né? Não tem como você, é como se fosse você tomar café com leite, né? Não tem como, o café complementa o leite complementa o café, não tem como você tomar café com leite tomando só o café ou tomando só o leite. Então, ao longo da aula aqui, a gente vai discursar sobre isso, a gente vai falar, né? Eu vou tentar passar algumas dicas para vocês para conseguir melhorar a sua aula com os adolescentes, né? Sabemos que é um desafio, né? Dar aula para adolescentes, sabemos que hoje em dia, com tanta tecnologia, com tanto recurso, fica difícil você prender um aluno numa sala de aula, né? Inclusive num domingo de manhã, numa escola dominical, em que muitas das vezes o seu adolescente ele vem porque os pais, né, vamos dizer assim, convida educadamente, vamos para a escola dominical, você não vai ficar dormindo. Então, a gente tem que fazer, a primeira dica que eu queria dar para você, antes de entrar propriamente na lição, é que você torne essa aula prazerosa, sabe? Nós sabemos que adolescente gosta de comer, né? Crente, de maneira geral, gosta de comer, mas adolescente está numa fase que come muito, então, se você puder, eu não sei qual é o recurso, qual é a sua realidade, mas se você puder elaborar, combinar, levar algum bolo, levar uma nega maluca, levar, sei lá, bala, chocolate, bombom, levar alguma coisa até para incentivar, para ele saber que quando ele chegar lá ele vai ter algo diferente na aula, né? Isso você não vai estar fazendo nada de errado, você só vai estar, como é que se diz assim, colocando algo mais para que atraia o seu adolescente, correto? E também a sugestão que eu dou é, se você for fazer alguma dinâmica, alguma gincana, alguma coisa relacionada à competição, que você leve também um bombom, uma bala, alguma coisa que você possa premiá-los depois, né? Claro, né, você não vai premiar só uma equipe, né? Você faz a brincadeira e dá um bombom para um, uma bala para outro, de uma maneira geral que todos saiam ganhando, porque eles vão estar aprendendo sobre a palavra de Deus. Então tá, o destaque da nossa lição, né, que é aprendendo sobre os dois testamentos, o destaque está lá em Josué 1:8, né, vamos para a palavra do Senhor que diz assim, Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de falar conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Ok, então esse aqui é o texto, é o destaque, né? O próprio texto já diz que o livro não deve se apartar da nossa boca. A palavra contida na Bíblia vai trazer o quê? Sustento para a nossa vida, né? Que a gente possa conhecer cada vez mais, que o teu adolescente venha conhecer cada vez mais a Bíblia. Eu estava conversando outro dia com um professor um professor da escola dominical e ele tem uma classe mais pré-adolescentes, ele estava falando que como carece, né? Como a adolescência, a pré-adolescência, a adolescência de hoje carece do conhecimento da palavra. Cabe a nós tomar como norte, incentivar os nossos adolescentes a ler a palavra de Deus, sabe? Fazer com que eles leiam. Eu sei que é um desafio, eu sei que você vai estar
vendo esse vídeo vai estar falando assim, tá, Custódio, mas isso aí todo mundo tem esse problema. É normal o adolescente ir para a escola dominical às vezes de manhã, não levar a Bíblia, ter a Bíblia só no celular, ou não ter a Bíblia no celular, mas nós temos que incentivá-los, nós temos que fazer com que seja prazeroso a leitura da Bíblia. Nós temos que mostrar para eles que a Bíblia tem vários assuntos. Eles que gostam de assistir muitas séries hoje em dia, né? Tem muitas séries sendo oferecidas, né? Vamos, Netflix, tem outros canais ali que contenham, né, a TV, que não é TV aberta, que é TV paga, que oferecem para eles uma infinidade de, vamos dizer assim, de temas, né? Que tem ficção, tem terror, tem romance, tem vários temas. E você, professor, tem que mostrar para o adolescente que dentro da Bíblia existem vários temas também. Existe romance, existe alguma ficção, existe terror, existe assassinato, existe incesto. Existem várias histórias dentro da Bíblia que têm esse contexto. E instigá-los a ler dessa forma, correto? Essa é a minha primeira dica. Segunda dica, na verdade, você instigar o seu adolescente a ler a palavra do Senhor. Nem que seja um versículo por dia, nem que seja um capítulo por dia, mas envolva de uma certa forma que eles venham. Faz um desafio, começa com alguns livros pequenos, para que eles leiam assim, os livros menores da Bíblia, Ageu, que sejam curtos, para eles verem como é que funciona, para eles começarem a pegar o gosto, ok? Então, tem o devocional também, que eu sempre destaco para vocês. É legal você passar uma mensagem de texto para eles na segunda, né, destacando o Êxodo 19, na terça, Josué 1, do 1 ao 2, na quarta, Jó. É uma maneira dele se sentir lembrado. Se você colocar no grupo, ou se você mandar individualmente para cada um, não sei o tamanho da sua classe, mas você vai estar mostrando para ele que você está se importando com ele e que você está lembrando dele, ok? Tá. Objetivo dessa lição, mostrar as divisões do Antigo Testamento, desdobrar as divisões do Novo Testamento e conscientizar os seus alunos da importância dos dois testamentos. Então foi o que eu falei antes. Você vai mostrar para eles a importância dos dois testamentos. Ah, mas a história de Jesus está contida no Novo Testamento, ali nos primeiros livros, nos Evangelhos. Ali eu já sei a história. Não, existem muitas histórias, vamos dizer assim, existe todo um passado, existe todo um processo, desde a queda do homem, desde Gênesis, contando qual que era o objetivo de Deus para a nossa vida, contando dessa forma para eles, você vai estar o quê? Você vai estar mostrando a importância dos dois, tanto o Novo quanto o Velho Testamento, ok? O material didático que a lição sugere aqui é você pegar uma cartolina, um papel ofício, um A4, para escrever os nomes da Bíblia e caneta piloto. Professor, eu já daria uma outra dica para você. Se você... Acho que todo mundo tem acesso a um computador, todo mundo tem acesso a um Excel. Você perder um pouquinho ou ganhar um pouquinho de tempo durante a semana, você dedicar, quando você for fazer o estudo da sua leitura, de você planilhar ali no Excel, né, no formato de uma folha 4, os livros da Bíblia, coloca ali o primeiro no Velho Testamento, os 39, depois coloca os 27, uma coluna, 2 colunas, e fica para você, imprime essa folha e fica contigo, tá? Depois você faz o seguinte, faz tipo umas colunas, você mistura ali no Excel, mistura ali o velho com o novo, né? E depois deixa do ladinho da coluna ali, em branco, para eles colocarem assim, você vai numerar o que é Velho Testamento como 1 e o que é Novo Testamento como 2. E você vai imprimir essas folhas e vai levar para a sala de aula. E você vai dar para eles, se eles consultarem a Bíblia, você vai medir como é que está o conhecimento deles. Você vai falar assim, ó, eu queria que vocês colocassem na coluna tal, os nomes vão estar misturados, né? Tanto o Novo quanto o Velho Testamento. Você vai digitar um por um lá. Inclusive, até se eu puder, eu vou tentar disponibilizar depois aqui embaixo, para vocês já baixarem, para ficar mais fácil para vocês. Mas seria legal você fazer algo dessa forma para a aula ficar um pouco mais dinâmica, para dar um pouco mais de movimento, para não ser aquela coisa monótona, um monólogo, né? Você falando, eles olhando para a sua cara. Não, dá um pouco de movimento, separa em 2 grupos, faz com que eles participem da aula. E você pode já identificar, sempre na sala de aula, pelo menos quando eu estou dando aula, eu sempre percebo que sempre tem 1 ou 2 que se destacam, ou 3, ou 4, né?
ou sei lá, mas sempre um ou dois vão se destacar no conhecimento a mais da Bíblia. Então tenta dividir nos grupos, se você for separar por grupo, tenta colocar um que tem um maior conhecimento, outro que tem os conhecimentos nivelados para os grupos ficarem assim até mais competitivos. E como eu falei para você, leva lá um bombom, leva alguma coisa para poder premiá-los depois dessa tarefa, dessa dinâmica, vamos dizer assim. E você pode usar a sua criatividade. Eu falei como colunas, enumeração, mas você pode fazer de ligar, você pode escrever Novo Testamento de um lado, Velho Testamento do outro, você pode colocar os nomes, aí pede para eles ligarem, entende? Há várias maneiras de você fazer isso. Se você for dar uma olhada no Google e você for jogar, você vai ver que existem inúmeras ideias que você pode fazer. Aqui, como eu falei, o texto falou com a cartolina, também é legal. Você pode escrever cartolina, cada um vai lá, coloca o nome, mas o importante é eles de uma maneira saudável, de uma maneira legal, agradável, e por que não, de uma maneira brincando, eles poderem sair dali sabendo, ou pelo menos conhecendo um pouco do Velho e do Novo Testamento, sabendo identificar ali qual que é um e qual que é outro, né? E quebrando a rotina, vamos tentar ajudar os alunos a memorizar a ordem dos livros da Bíblia. Faça um cartaz com 2 colunas, no topo de cada uma delas escreva o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Desenhe 39 linhas na coluna do Antigo Testamento e 27 na linha. É mais ou menos o que eu falei para vocês ali, né? Que vai ser o quebrando a rotina, tá? Você criar aí um jogral, criar alguma brincadeira para que eles possam interagir, né, de uma maneira legal. Claro que vão ter aqueles que vão querer participar e aqueles que não vão querer participar, mas aí na hora você consegue aí com um jeitinho fazer com que todos participem, né? O importante é, como eu falei, eles aprenderem de uma maneira legal, porque domingo de manhã vir para a igreja, muitas das vezes forçado, a gente tem que quebrar a rotina, a gente tem que fazer algo que façam com que eles se sintam agradáveis, que eles gostem, e se, por que não também usar a tecnologia? Se você quiser usar o celular, se você quiser usar o smartphone, se tiver uma rede na igreja que esteja liberada, se eles tiverem acesso, né, se eles tiverem sinal de internet, por que não também usar ali para fazer também essa memorização, ok? Então aqui eu já falei que algumas igrejas dão excessiva, estudando a Bíblia no caso, né? Vamos passar aqui para estudando a Bíblia. Já falei que algumas igrejas, como a lição está dizendo, né, dão importância ao Antigo Testamento para usar o sacrifício em detrimento da graça. E obviamente nenhuma das duas posições estão certas, né? O Novo Testamento é como se o Antigo não tivesse importância, as lições espirituais para nos ensinar. Quem tem a lição deve estar entendendo o que eu estou falando, porque um quer puxar lá para um lado, o outro quer puxar para o outro, mas como eu falei antes, os dois são importantes e um complementa o outro, né? A gente não tem, muitas das vezes, por exemplo assim, se eles forem começar a ler ali pelos evangelhos, né, começar a ler sobre a história de Jesus, mas daqui a pouquinho vai ver a história, mas como que surgiu o homem e a mulher? Aí volta lá em Gênesis. Aí Gênesis, quando Deus criou o homem, criou a mulher. Mas Jesus fala do pecado, aí você mostra para eles que lá no Novo Testamento Jesus fala sobre o pecado, quando as parábolas falam sobre os ensinamentos, sobre o coração do homem, aí você volta lá em Gênesis e mostra para ele como é que surgiu o pecado, como que Eva foi enganada pela serpente, como que o pecado entrou no mundo e como o homem se corrompeu, né? Como foi a queda do homem. Então é bem gostoso, se você fizer de uma maneira legal, se você conseguir quebrar essa rotina e fazer com que seja uma aula agradável, você vai ganhar o seu adolescente. Como eu estou falando para professores, eu estou falando uma linguagem fácil de vocês entenderem, e eu estou frisando muito isso porque eu sou professor de escola dominical já tem 7 anos, então eu dava aula para a classe dos juvenis e dos adolescentes, então assim, eu sei como é desafiador você conseguir prender a atenção deles, mas com a graça de Deus, né, e com o Espírito Santo eu tenho conseguido fazer com que as minhas aulas sejam aulas boas e agradáveis para eles. Ok? Então, aqui vai falando também sobre algumas dúvidas que podem surgir, né, estudando a Bíblia. Meus irmãos, abram a Bíblia em Amós capítulo 3, versículo 3. Para quem não sabe, Amós fica depois de Joel. Isso aqui é tipo um discurso, é uma pegadinha que vocês vão fazer com eles, né, para eles poderem procurar no meio da Bíblia, né, a sugestão. Então, o Antigo Testamento, a palavra antiga de Deus, dos 66 livros que compõem a Bíblia, lidas pelas igrejas evangélicas, a Bíblia católica tem alguns livros a mais e a Torá judaica não tem o Novo Testamento. 39 no Antigo Testamento
E aí pode surgir uma dúvida. Se a história de Jesus está no Novo Testamento, para que ler o Antigo? Muitos não dão a devida atenção a ele, mas o Antigo Testamento é muito importante, pois é por intermédio dele que sabemos que existe um Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo. Então aqui nós temos a divisão, né? Aqui mostrando para vocês. Quem tem a lição pode me acompanhar. Temos a divisão do Velho Testamento, onde vai falar sobre o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Livros de sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Profetas maiores, profetas menores. Aqui sempre vai ter aquela brincadeira de achar que um era grandão e o outro era pequeno, né? Você vai falar que os profetas maiores é porque eles escreveram mais e os profetas menores escreveram menos. E você já vai dar esse conhecimento para eles. Mas é interessante você falar, você comentar alguma coisa sobre o Velho Testamento. Por exemplo, assim, existe uma passagem, agora que eu não me recordo, né, mas que fala sobre Elias, né? Elias era calvo, né? E certa feita Elias estava passando por um vilarejo e tinha uns jovens, né? A palavra de jovens, crianças, adolescentes, que começaram a chamar Elias de careca, de calvo, né? E diz que saiu uma ursa do meio do meio dos arbustos e pegou as crianças, né? Pegou os adolescentes. Então, outro dia eu falei isso na sala de aula com eles ficaram loucos para procurar, para saber, olha como é que através de uma passagem, porque eu sou calvo, né? Então, porque através de uma passagem despertou a curiosidade nele, eles foram para a Bíblia, procuraram, acharam, na outra aula voltaram, mostraram para mim, realmente você falou certo, tá ali. Então, procura algumas histórias que do Velho Testamento que sejam inusitadas, que sejam assim como Davi, quando estava quando era perseguido por Saul, que teve a oportunidade de matar Saul e não conseguiu matar, e não matou, entende? Então, alguma coisa nesse sentido que vai despertar a curiosidade do adolescente. Você vai se dar bem fazendo isso, ok? Então, o Antigo Testamento, por médio, sabemos que existe um Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, que ele fez o mundo perfeito, que o pecado do homem nos separou da comunhão com Deus, está lá em Gênesis. Que Deus é justo, puro, santo e misericordioso. Que Deus elaborou um plano para salvar o homem. Que Deus escolheu o homem para dele criar um povo especial. E que a este povo especial ele daria os seus mandamentos, né, os 10 mandamentos. E por fim deste povo nasceria o Messias, o Salvador prometido. Quantas vezes a gente ouve falar, né, explicitamente e através, às vezes, de algumas profecias, né, que haveria de vir né, depois de Moisés, depois de Elias, queria vir que seria o Cordeiro, queria tirar o pecado, queria salvar o mundo, né? Então no Velho Testamento a promessa que viria o Messias e no Novo Testamento o cumprimento da promessa que o Messias veio, correto? Então, ok, aqui tem na lição, achei legal, que eles colocaram assim, tipo umas palavras que os adolescentes falariam, né? Aqui ele falou assim, ok, entendi. Mas quais são os livros do Antigo Testamento? Bom, o Antigo Testamento está dividido da seguinte forma. Aí você fala ali que são 39 livros e como eu falei antes, né? Tá, outra dúvida, por que tem profetas maiores e tem profetas menores? Não são mais importantes que os outros? Não, aí você vai falar da importância que um tem pro outro, tá? E também aquilo que eu falei antes do profeta ser maior porque escreveu mais, ser menor porque escreveu menos. Não, nada a ver, essa divisão é apenas causa do tamanho dos livros, como eu falei antes. Tá? Aqui também a lição nos dá um auxílio teológico, reconhecimento do propósito bíblico do Antigo Testamento. De fato, ele é um livro de história, mas ao mesmo tempo é revelação progressiva da mente e do propósito do Senhor. Como eu falei antes, existem várias histórias no Velho e no Novo Testamento. Então é um livro histórico, é um livro que se você pegar ali, Esther é um romance. Se você for, as meninas vão ler Esther e vão ficar apaixonadas, porque vão falar, olha que legal, ela cumpriu o propósito de Deus, ela foi escolhida pelo rei, né? Então ela foi amada pelo rei, entende? Então assim, se a gente conseguir colocar nesse contexto para eles despertar essa vontade neles de conhecer as histórias da Bíblia, a gente vai estar inserindo a palavra de Deus na vida deles. Acho que eu estou falando muito sobre isso, né? Porque eu vejo a necessidade de inserir, deles lerem a palavra de Deus, ok?
Então, assim, o Novo Testamento, uma novidade para a vida. Já sabemos que a Bíblia tem 66 livros e que o Antigo Testamento tem 39. Isto quer dizer que o Novo Testamento tem quanto? Aí você faz também essa pegadinha com eles, tem 27 livros. Né? Mas que livros são esses? Como se divide? Aí eles vão pedir um help, aí você vai lá nas seções. Os evangelhos, né? Vai dividir os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. O histórico, né? Atos dos Apóstolos. As epístolas, que são as cartas, aí você vai falar para eles que naquela época, né, como já é sabido, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha mensagem de texto, não tinha e-mail, né? Então tudo que era feito através de cartas, né? Então Deus falou através da vida de Paulo, né, com a sua igreja através de cartas. Paulo mandava as cartas, né, emitia as cartas, principalmente também quando estava preso, para poder falar com as igrejas. Então, algumas igrejas ele elogiava, outras igrejas ele exortava, e outras igrejas ele somente ensinava o caminho correto. Mas você vê como que as epístolas, né, Romanos, Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, então são cartas que Paulo escrevia. Até uma maneira de você também motivar eles a ler, fazer uma competição entre eles de leitura, quem lê a Bíblia mais, quem lê pega ali quem lê as epístolas mais rápido, entende? Aí eles vão depois entregar o resultado para ti, ou quem faz um resumo, alguma coisa nesse sentido para motivá-los a fazer a leitura, ok? Epístolas gerais, Hebreus, Tiago, Pedro, né, João, 1º e 2º João, e o livro profético, gente, Apocalipse. Não tem um adolescente que não tem vontade de saber do Apocalipse. Olha, eles querem saber o que vai acontecer. Quando você fala que João estava lá na ilha de Patmos e recebeu a profecia, recebeu, né, a visão, né, ele teve a visão de tudo que ele foi escrevendo. Então, assim, quando você fala que Apocalipse, bota esse gostinho neles, fala assim, cara, Apocalipse fala como é que vai ser a volta de Jesus, joga só esse gostinho e deixa eles lerem, depois eles vão me perguntar para ti. Eu não entendi nada. Muitos deles vão assim, mas tinha um negócio de cavalo, tinha um negócio de taça, não sei o que lá. Aí você aproveita e vai conversando e vai explicando para eles. Mas não deixa de dar o gostinho, de botar a curiosidade, de fazer com que eles fiquem curiosos para aprender um pouco mais. Beleza? Então tá. Auxílio bibliológico, né, os evangelhos, os 4 primeiros livros do Cânon do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, chamado de Evangelho porque são os registros escritos das primeiras pregações das boas novas a respeito de Cristo. Eles constituem um tipo distinto de literatura, não são biografias completas, pois não tentam narrar todos os fatos da carreira de Jesus, nem são apenas histórias, nem são sermões, embora incluam pregações e discursos. Também não são apenas relatos de notícias. Todos esses elementos aparecem neles, combinados em uma forma de organização que aparece apenas nos escritos cristãos. Esses escritos tinham a finalidade de expressar a mensagem básica dos primeiros pregadores cristãos, que foi escrito para instruir os crentes na certeza da sua fé. Olha que legal. Uma outra coisa que seria interessante para aguçar, né? Você, por exemplo, assim, você chegar para o adolescente e falar assim, sabia a profissão de Mateus? Você sabia a profissão de Lucas? Você sabia a profissão dos apóstolos? Então, assim, de você instigar, colocar para eles ali, para eles poderem ler, explicar que ali o Cânon, né, do Novo Testamento, é tudo isso que eu falei agora, que não é um livro histórico, que não é um livro de certezas, mas é um livro contando ali o nascimento, né, a trajetória de Jesus, né, na visão de 4 pessoas diferentes, distintas, né? Então, e cada uma com um aprendizado, com um conhecimento a mais. Eu digo para você que se você passar entusiasmo para o teu adolescente, se você passar amor por esse livro, se você conseguir demonstrar o quanto que você ama esse livro, o quanto que você gosta de ler esse livro, o quanto que você conhece desse livro para eles, se você conseguir transmitir isso para eles, eles vão com certeza não só ler, mas também vão conversar com você, vão dialogar contigo a respeito de tudo que está contido nesse livro. Ok? E a conclusão. Deu para perceber a importância de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. São 66 livros contando uma história de amor, o amor de Deus por sua criação, a ponto de traçar um plano desde o princípio, que alcança seu ponto alto com Jesus, né?
E aqui, para finalizar, vale a pena ou não conhecer essa história em detalhes? Então, mãos à obra e vamos ver a Bíblia, né? Aqui, recapitulando, a palavra Bíblia veio para o português através do latim, né? Mas a sua origem é grego, onde significa livros. A própria Bíblia chama-se própria de os Escritos, ou as Escrituras, Escrituras sagradas, né? As duas partes das Bíblias são chamadas de Antigo e Novo Testamento. A palavra testamento, geralmente, na Bíblia grega, é traduzida por concerto. Portanto, quando falarmos de testamento na Bíblia, estamos nos referindo a alianças ou pactos que Deus firmou com a criação, com o seu povo e, por fim, com todos nós, por meio de Jesus Cristo. Então, professores, seria isso a minha contribuição nessa data. Espero que eu tenha ajudado, tá? E como eu falei para vocês antes, não é fácil dar aula para adolescente. Não é fácil você encarar uma sala de aula com 2, 3, 4, 5, 10, 20 adolescentes num domingo de manhã. Mas cabe a você fazer com que isso seja muito, mas muito agradável para eles. Imaginem só, eles vão para a sala de aula durante a semana toda. Durante a semana toda eles ouvem os professores muitas das vezes ensinando algo bom e também muitas das vezes ensinando porcaria, ensinando ideologias, ensinando outras coisas que não tem nada a ver com matéria, né? E no domingo de manhã ainda tem que vir para a igreja e participar de uma aula monótona, não rola, eles não vão. Então faça uma aula diferente, faça. Se for uma aula agradável, se for uma aula alegre, uma aula que tenha bastante, vamos dizer assim, coisa para fazer, diferente das demais, eu garanto para você que você vai despertar, eles vão querer ser como você. Seja um influenciador, seja uma pessoa diferente na sala de aula, ok? Então um abraço, tá? Então isso foi mais uma dica de aula aqui da The Blue, né? Da EBD, e espero que eu tenha ajudado bastante, ok? Não esqueça de dar o seu like aqui embaixo, né? Dar o joinha, e também clicar no sininho para poder receber as nossas atualizações. Um abraço, um beijo no coração e até a próxima aula.